Olá, amigos do canal Aposentei Só Que Não. No vídeo de hoje nós vamos fazer esse armário aí, porque aqui nós somos aposentados, mas parado jamais. Vamos ao vídeo. Eu não vou descrever tudo que está acontecendo no vídeo aí, porque é quase autoexplicativo, né? Mas eu vou deixar aí na descrição o link dos materiais que eu utilizei, dos equipamentos que eu utilizei também, máquina de solda, enfim, esmerilhadeira, e vamos ver qual vai ser o resultado final. Já posso adiantar que teve alguém que amou esse armário aí. E aí eu estou mostrando, né, então, um desenho na parede que eu fiz, né, para ter uma noção do tamanho do armário, tá, né? Como era um formato diferente, então eu precisava gravar, aliás, eu precisava riscar na parede, né, para ter uma certeza, né, dos tamanhos que iria encaixar ali, né? Porque vocês estão vendo que tem 2 registros na parede, né? Eu precisava desviar deles, né? E aí eu já estou mostrando, eu fiz, né, um croquis, né, e eu fiz isso no Excel mesmo, né, que não é uma ferramenta própria para isso, no Excel, né, mas isso é mais para mostrar que não é necessário você ter um software avançado e tal para fazer um croquis desse, né. Inclusive hoje tem as inteligências artificiais que dá para fazer, mas eu quis mostrar que dá para se fazer no Excel mesmo, ou no Word e tal, né. É um croquis rápido, né, não tem muitos detalhes. Então eu quis mostrar aí que dá para fazer sim no próprio Excel aí, né? E eu já estou fazendo aí na proporção certinha, das medidas e tal, né? Porque eu preciso saber quantas peças vai ter, né? Quantas peças eu vou precisar cortar e tal, né? E aí facilita bastante, né? Já com as medidas certinhas. Então o croquis é para isso, né? Para não sair fora do planejado, né? E esse é um armário que, como eu falei, né, ele é um pouco diferente, né? Tem uma parte de baixo ali. No final vocês vão entender por que tem essa parte de baixo aí. Eu vou explicar também. Então, mas vocês podem ver então que no Excel dá para fazer tranquilamente, né? Esse tipo de trabalho aí, né? Simples. Eu já fiz coisas muito mais complicadas utilizando Excel, as ferramentas do Word para desenho e tal, né? Já fiz coisas bem complicadas. Na época eu estava trabalhando ainda, né, no trabalho meu, eu utilizava bastante esse tipo de coisa, né? Então, às vezes eu precisava fazer um croquis e eu utilizava essas ferramentas que eu tinha na mão, não tinha outra coisa, né? Então era isso mesmo. Mas esse é um croquis bem simples, né, de fazer, né? Lógico, primeiro eu fiz um rabisco no papel, depois daí eu passei aí, né, no Excel. Aí já estou colocando as medidas certinho, né, do armário. Eu tô fazendo assim, eu gravei assim, tudo, né, que eu fiz, mas porém deixei no time-lapse para não demorar muito o vídeo, né, não o vídeo ficaria muito longo, né, fosse mostrar tudo mesmo aí, né, e para fazer esse croquis demora um pouquinho, né, mas é mais, como eu disse, né, mostrar que dá para fazer, né, que você não precisa ter lá uma ferramenta, um AutoCAD, essas coisas aí, não precisa nada disso, dá para fazer, coisa simples dá para fazer aí, né. Claro que dificulta um pouco mais, né, mas o importante é fazer, né. E aí já está o croquis pronto, né, croquisinho já no jeito, e agora é só começar a fazer, né. Aí beleza, eu fui comprar os materiais, né, e eu não falei quais são os materiais, mas tá ali na descrição. Mas aí eu tô descarregando metalon, né? Metalon de 2x2 por 1,5, né? O PVC já tinha comprado antes, né? E agora já vou partir para marcação aí dos cortes, né? São bastante cortes, né? Então eu tive que marcar todos eles. Primeiro eu marquei todos eles para depois cortar, né? Aí também, né, não vou mostrar tudo, né, porque sempre é repetitivo, né, marca, depois vai pro corte. Mas demorou um bom tempo para fazer esses cortes aí, né. Eu gastei cerca de 1 dia e meio para fazer esse armário aí, né. Isso levando em consideração só o processo de montagem dele mesmo, não a hora que eu saí para comprar material, essas coisas não, né. Não está na conta aí. Mas uma das coisas que demora um pouquinho é porque eu não tenho todas as ferramentas, né? Nem para fazer esses cortes aí, eu não tenho a ferramenta apropriada para isso. Então eu estou cortando aí com
com a esmerilhadeira, né? E aí é necessário um corte com cuidado para não entortar o corte, né? Mas fica bom. Eu já fiz outras coisas até mais complexas, né? E utilizando a esmerilhadeira e deu certo. E aí já as peças todas cortadas, né? Com as medidas, que é muito importante pôr as medidas. Como são peças parecidas, você acaba se perdendo se você não pôr as medidas, né? Na hora de montar, né? Aí eu vou fazer um acabamento rápido, né? Só um lixamento aí, né? Pra tirar as rebarbas e tal, né? Para facilitar na hora de soldar também. E depois a limpeza, né, que tem óleo, esse material vem com óleo, né, para proteção dele, né? E aí eu estou fazendo uma limpeza básica, né, não limpeza completa mesmo. Depois eu vou limpar de novo, né? E aí já parti para processo de soldagem. E como eu não tenho uma mesa própria para solda, eu estou fazendo isso no chão. Isso não é muito legal, principalmente para quem tem uma hérnia de disco aí, né? Isso não é muito interessante. Eu estou fazendo o ponteamento, né, de todas as peças. Depois eu passo para o processo de soldagem. Estou utilizando aí um esquadro magnético, né? E facilita bastante esse esquadro aí. Eu só tenho um, mas esse aí já ajuda bastante, né? E também estou utilizando um esquadro ali, treina e tal, né? Para conferir as medidas certinhas. Mas o esquadro ajuda muito na hora de fazer esse processo de soldagem. É claro que a solda ela acaba às vezes repuxando a peça e tal, então você precisa estar conferindo as medidas, né? Mesmo que você coloque o esquadro para não ficar retorcido, né? Depois, como eu não tenho uma mesa certinha para soldar, tem que tomar cuidado para não ficar retorcido. Isso aí demorou um bom tempo, né? É bastante solda, né? São soldas pequenas, mas é bastante, tem que ficar virando a peça e tal, né? Então demorou bastante para fazer isso aí. Esse primeiro quadro aqui é a parte do fundo do armário, né? E como estão vendo ali, que já tem um pé maior ali, né? Esse pé eu usei ele para apoio, na verdade, né? Tem a parte de baixo do armário, mas ele vai até o chão, até o piso, para servir também como um apoio, né? E assim não precisa pôr muito parafuso na parede, né? Eu já fiz fazendo um acabamento aí com a esmerilhadeira, né? O aumento da solda e tal, né? E esse processo de soldagem é bem fácil, ele não deixa muita rebarba, aqueles respingos que fica com a solda eletrodo aí não fica, né? É bem fácil de dar o acabamento. Aí já na parte da frente, né, do armário, estou fazendo acabamento também, né, da solda. E aí depois é juntar as duas, né? A parte do fundo com a parte da frente do armário. Que é um processo já um pouquinho mais complicadinho, porque tem que soldar essas peças que eu estou soldando aí agora, né, que vai emendar as duas partes. Tem que estar certinho no prumo certinho ali, né? No esquadro certinho. Porque senão depois não encaixa na parte de cima, né? Claro que ainda é possível você distorcer ele. Mas o ideal é já ficar certo, né? Não ficou exatamente certo, eu tive que dar uma distorcida na hora de montar a parte da frente. Mas depois ficou beleza, ficou certinho, tudo no esquadro. Isso também demorou um pouco para fazer, né? Porque é bem chatinho de fazer, né? Soldar essas peças aí, né? Mas eu gosto de fazer esse tipo de coisa, né? É o tipo de coisa que eu nem vejo a hora passar, né? Nesse dia mesmo era quase, sei lá, umas 2h e pouco da tarde, eu não tinha almoçado. Eu nem vejo o tempo passar, né? Aí agora só fazer o acabamento, né? Geral, agora toda a solda, você vê que já soldei a parte de baixo, né? Que eu falei, né? Que é uma parte um pouquinho diferente, né? Não é um armário comum, né? Aí já pronto. Agora eu estou marcando a furação, fazer a furação. Essa é uma coisa que você precisa pensar também, né? Se você deixa para furar depois, vai dar trabalho. Então eu já fiz as furações antes, né? Porque na hora de fixar na parede
Você não vai precisar se preocupar com isso, né? Já está furado. E aí são poucos furos, acho que se não me engano são 3 ou 4 parafusos só que coloquei, 4 parafusos. E aí o pé dele, como ele é bem leve, né? Vocês vão ver no final, coisa montada, né? Ele fica bem leve, não é pesado. Não. Aí eu tô passando um produto que é para proteção, né? Como ele é um metalon que não é galvanizado, então tem que preparar bem, né? Para fazer a pintura, para durar mais, né? E se você não faz bem feito, depois já enferruja tudo, você vai ter que refazer de novo, né? E aí fica mais difícil, porque está tudo montado. Então, preferi fazer isso, né? Passar essa proteção das duas mãos do produto, né? E depois aí, para depois fazer a pintura. Eu vou pintar de branco, né? Que é para combinar com o PVC branco que eu comprei. Então fica mais bonito, né? Aí eu já estou passando a primeira demão de tinta, né? Aí eu passei acho que 3 demãos de tinta. Nesse momento aí, né? E depois é lógico que suja tal, né? Na hora que você está manuseando e aí você acaba tendo que retocar. Mas nesse momento foram, se não me engano, 3 demãos de tinta. Essa é uma tinta esmalte à base de água. É bem fácil trabalhar com ela. É a mesma tinta que eu pintei o portão meu da frente aqui da casa, né? Grade e tal, né? Eu tenho até um vídeo aí, né? Que eu fiz sobre esse trabalho. E dura bastante isso aí, né? Só depois é lógico, tem que ficar fazendo as manutenções, né? Como qualquer outra coisa, né? Se você largar, deteriora, né? Aí eu estou começando a cortar as peças de PVC, né? Os forros, né? E eu fiz o armário já pensando na medida do forro, né? Que isso aí ele tem uma largura de 20 centímetros. Então eu já fiz as paredes, a profundidade do armário de 20 centímetros. E é para não precisar ficar emendando o forro, né? Que era o que eu precisava, né? Lógico, se você precisa de um armário com profundidade maior, 30, o maior, aí você tem que emendar, né? Mas para mim não é necessário. É lógico, o fundo do armário eu emendei as placas, né? Mas aí eu não precisei. Então as prateleiras, tudo com o mesmo material, né? Bem fácil trabalhar com eles, porque se corta muito fácil. Tem até que tomar cuidado que ele acaba quebrando se você não tomar cuidado na hora de cortar. É com estilete mesmo, né? E muito simples trabalhar com isso aí, né? No outro armário que eu tinha, eu estava nesse lugar aí que eu vou colocar esse, já tinha um com fechamento em PVC, né? Então é bem legal porque pode pegar água e tal, né? Não vai estragar, né? Aí vai pegar sol no final do ano, assim, pega bastante sol, né? Na época do verão, né? Mas isso pode, lógico, danificar, né? Com o tempo, né? Mas esse tira e põe outro, né? Mas ficou bem legal, vocês vão ver no final aí que ficou bem interessante, né? Com esse fechamento em PVC, né? Pode pegar água à vontade, que não tem problema. Aí eu tô colando com cola PU, tá? Fica bom, porque o outro armário eu já fiz isso e nem consegui tirar depois, né? Fica bem reforçado, o PU fica bem reforçado e... É lógico, aí eu tive que pôr essa fita azul, né? Fita crepe, isso aí. Eu tô usando essa azul porque ela é bem melhor do que aquela branca lá, né? E aí eu fui colando as peças e para segurar eu colocava as essa fita crepe aí. Deu trabalho também, né? Porque é bastante peça aí, né? Para colar, né? Mas é um trabalho gostoso de fazer, né? Você tá vendo ali o resultado do seu trabalho, né? Como que tá ficando e tal, né? É satisfatório, né? Essa é a parte vai ficar encostado na parede, né? Eu talvez nem precisava colocar isso aí, mas eu prefiro colocar para ficar mais bonito, né? A parte que está em cima aí, né? Depois tem esse é o topo do armário, né? Isso aí que eu fiz agora aí, né? O topo do armário. E aí já está pronto, né? Eu não mostrei todo o processo, né? Mas aí ele já está tudo montadinho, eu tive que deixar um dia para
colar bem, né? Aí só no dia seguinte que eu fui mexer novamente, e aí já tirar as fitas, e aí fixar ele na parede, né? Como eu falei, né, essa parte de baixo dele, né, tem o pé, tem do pé do fundo ali, né, que vai ficar apoiado no chão. Que é pra... Eu preferi fazer assim, né, deixar um apoio lá, né? E aí coloquei mais 4 parafusos e fixou bem na parede, vocês já vão ver aí, né? Aí ele já está no lugar, né? E aí já dá para ver, então, por que eu fiz a parte de baixo ali, né? Porque tem umas mangueiras naquele canto ali que pega sol na parte da tarde, se no verão pega bastante sol. E aí essa parte de baixo vai proteger ali do sol, né? Então ficou bem legal aí. A mangueira fica mais escondida ali, né? Além de ficar escondido mesmo, né? Ainda fica protegido do sol. Essa área é uma área coberta, só que no verão, começa ali mais ou menos por outubro, outubro mais ou menos, ele já começa a pegar um pouco de sol aí. E aí vai até fevereiro, março, por aí, né? Até março, por aí ainda pega sol aí. E não é muito tempo, umas 2 horas de sol aí, sol da tarde, né? Aí tô fazendo já aquele acabamento, conforme eu falei, né? A gente vai manuseando, acaba sujando, né? E aí fiz uma limpezinha e tô passando mais uma camada de tinta. Então vai ficar com 4 de mão de tinta aí nessa parte da frente aí. Mas ficou muito bom, eu gostei, né? E teve gente que gostou mais ainda, né? Do armário. Então ficou perfeito para guardar umas coisinhas. Mais produto de limpeza, conforme eu falei. A lavanderia é no fundo, então esse armarinho fica mais próximo, assim. Se quer pegar alguma coisa ali, tá ali do lado, um detergente, produto, limpeza qualquer ali, né? Você usa na cozinha, tá ali do lado, né? Facilita bastante. Mas é isso então, o armário tá pronto. Então vocês estão vendo aí, né, o armário já finalizado, né? E ficou bem legal o armário. Então eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Se gostou, não esqueça de deixar o like, né? Se inscrever no canal, né? Porque aqui tem aposentado, mas parado jamais. Fui!